O Brasil hoje ele está entre os 5 países com o maior número de vítimas de fraude de cartão de crédito. Com o aumento, né, de lojas, obviamente vai aumentar também o interesse de pessoas querendo provocar fraude. A importância da análise de risco para o e-commerce ela é gritante. Ela vai ser o fator decisivo se você vai ter sucesso ou não no teu negócio. O antifraude, além de ser uma ferramenta de segurança, tanto para o lojista quanto para o consumidor, o antifraude também é uma ferramenta de aprovação. Se você tiver uma ferramenta de antifraude que barre as fraudes, mas também barre um bom cliente, você vai diminuir a sua taxa de conversão. O lojista só tem vantagem ao contratar uma empresa especializada em antifraude, né? A garantia é que ele vai ter uma aprovação interessante no volume de pedidos, que ele não vai ter um índice de fraude, de tentativas de compra com cartões clonados e uma série de outras coisas. Então a gente entende que um parceiro de antifraude é fundamental no processo de e-commerce. É importantíssimo que toda loja, o mínimo possível, independentemente se ele está com adquirência direta, se ele está com subadquirência, entenda, né, dentro do seu propósito, ali dentro da sua equipe, como que está funcionando essa análise. Tá? O antifraude, além dele barrar as fraudes, né, ele faz uma análise muito mais ampla do comportamento daquele cliente. Porque não adianta só se preocupar também em zerar a fraude, né? Você tem que se preocupar também em aprovar quem não é o perfil de fraude. E é importante que exista uma análise de risco que seja muito bem feita e atualizada para que você consiga não perder um bom cliente. Então é um cliente em potencial, mas que de repente está mandando entregar num endereço diferente, de repente tem um comportamento não tão usual. Se não tiver algum dispositivo que faça com que a compra dele seja aprovada, além de você perder aquele cliente e diminuir sua conversão, você vai impossibilitar de que ele volte a comprar na sua loja. Quando você nega uma pessoa que não é um fraudador, cara, pode ter certeza que a pessoa não vai se preocupar, pelo menos na maioria das vezes, em ligar para você e falar assim, ó, meu cartão não tá passando, me ajuda? Não, a pessoa vai simplesmente sair da loja e comprar em outra e você perder um cliente. Quando você fala de um antifraude especializado, você consegue muitas vezes pedir para eles regularem isso. Você consegue ligar para os caras e falar assim, ó, pô, acho que você tá barrando muito aí, dá uma olhada aqui que tá acontecendo. Isso acaba fazendo com que você aumente o número de clientes dentro da sua loja, isso acaba diminuindo seu CPA e faz com que você tenha uma taxa de aprovação melhor. Então é legal tentar entender isso junto ao seu antifraude. Muita gente que usa a ferramenta A, B ou C, quando ele vai para uma ferramenta mais certa, que tem uma taxa de aprovação maior, ele vai falar, nossa, eu estou tendo mais pedidos aprovados. E ele vai falar, eita, será que são fraudes? Não, não são fraudes. Simplesmente a ferramenta que você usava, ela olha e fala, não tenho dado desse usuário, porque existem algumas ferramentas que não são novas, então ela não tem uma base tão grande. E quando você olha para isso, você fala, cara, eu não estou aprovando, mas eu não conheço o João, eu vou negar. Simplesmente eu vou negar por negar. E isso pro lojista é muito ruim, porque ele começa daqueles e-mails de meu cartão tem limite, tá tudo certo, eu sempre comprei na internet, por que vocês não querem me aprovar? Como se fosse o lojista que decidisse isso. Interessante para o lojista é escolher um parceiro de antifraude especializado, por exemplo, a ClearSale. Então, a ClearSale ela consegue ter uma base de clientes muito ampla e ela consegue ver comportamento de transações ou de compras muito específicos. Então ela consegue escolher exatamente aquele cliente interessante para o seu e-commerce que realmente é uma compra válida, né? A ClearSale tem, além de ter um grande share do mercado, então ela tem uma massa de dados importante para trazer uma análise mais assertiva, eles também utilizam uma parte que é a análise manual. Então, se ele é rejeitado na parte automatizada, na parte do robô, alguém vai entrar em contato com o cliente para fazer uma confirmação de dados. Consequentemente, a aprovação tende a ser maior, porque ele faz uma dupla checagem quando tem uma suspeita e não simplesmente barra um cliente que não é um cliente suspeito, mas é um cliente que aquele comportamento trouxe algum tipo de suspeita daquele hábito de compra e ele foi rejeitado num primeiro momento. Dentro dos meus clientes, eu tenho pequenos, médios e grandes clientes lá dentro da agência e nenhum cliente teve problemas de aprovação com a ClearSale. Eles conseguem, cara, acho que 99% dos CPFs que eles olham lá dentro, eles conseguem encontrar quem são. Então é uma ferramenta que tem um corpo muito grande, é uma ferramenta que está no mercado há muito tempo e nas minhas consultorias, né, e nas minhas indicações de ferramenta, eu sempre coloco a ClearSale ali no bolo, então recomendo bastante aí. Quando você tem uma ferramenta como, por exemplo, a ClearSale,
Ela é uma ferramenta que é líder do mercado, que hoje de cada, basicamente, 100 transações que passam lá, 98 transações são aprovadas. Então, isso te dá uma garantia de que você vai ter o líder de mercado, que é super importante, e você vai ter uma tecnologia que é muito boa. E a integração é relativamente simples. A gente brinca que até meu sobrinho de 12 anos consegue fazer, porque ele gera um token, você simplesmente vai colocar no painel da plataforma e pronto, você está com a antifraude ativada. Então isso facilita muito a vida. Então você não precisa de ninguém especializado para poder fazer isso. Você mesmo, lojista, consegue fazer. É até uma resposta fácil de responder. A gente indica a ClearSale porque hoje ela é realmente o case do mercado, né? É especializada nisso.